Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos à nossa leitura do capítulo 4 de Efésios. Nos capítulos 2 e 3, 1, 2 e 3, nós vimos o texto tratando da vocação cristã, de quão elevada é a vocação cristã. E agora nós sabemos já da posição que temos em Cristo, não é? A posição que recebemos por graça, e até agora tratamos desse tema, dessa posição, dessa vocação, de tudo que recebemos por graça em Cristo Jesus. E agora, do capítulo 4 em diante, o apóstolo vai falar de coisas práticas, do viver essa vocação, do viver essa posição que nós temos, como nos comportarmos agora, vivendo dentro dessa esfera agora de pessoas que foram escolhidas, eleitas antes da fundação do mundo, se converteram a Cristo, foram salvas, creram em Jesus, receberam o selo do Espírito Santo e agora estão aptas a viver como um testemunho para Deus aqui na terra. E por isso que ele começa no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele se apresenta aqui como preso, o preso do Senhor. No começo da carta aos Efésios, ele se apresentou como apóstolo de Jesus Cristo. E agora, nesse capítulo 4, ele se apresenta como preso do Senhor. Ele não se apresenta como preso do imperador romano, preso das prisões romanas, porque ele sabia que o Senhor tinha permitido que ele fosse parar ali naquela prisão, e dali foram escritas, né, das prisões de Paulo, foram escritas as cartas que hoje compõem grande parte do Novo Testamento, da doutrina dos apóstolos. Nós pensamos que para Deus não existem limitações. Para qualquer mente humana, pensar que uma pessoa sendo presa, ela se torna incapaz até de testemunhar de Cristo, mas não foi assim. Paulo, mesmo da prisão, as suas cartas chegaram até hoje, 2000 anos depois, nós estamos lendo as cartas de Paulo com a sã doutrina. Então rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então agora, o que nós vamos ver daqui para frente tem tudo a ver com o andar do cristão. E o andar do cristão é tratado em várias passagens, em vários capítulos e passagens da carta aos Efésios. Nós temos, por exemplo, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 2, diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós andávamos antes de acordo com aquele que era o nosso chefe, o nosso senhor, que era Satanás, o príncipe das potestades do ar. Andávamos segundo a vontade dele. Depois, em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, agora, né, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez agora o andar associado às boas obras que Deus preparou de antemão para nós andarmos nelas. Depois, no capítulo 4, que é esse nosso capítulo, versículo 1, que nós já lemos: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E no versículo 17 desse mesmo capítulo 4, nós vamos ler assim: e digo isto e testifico no Senhor,
para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Então, aqui mostrando onde e como não andar mais, uma vez que fomos redimidos, salvos e agora somos da família de Deus. E no capítulo 5 de Efésios, mais uma vez, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. Mais uma vez, o verbo andar aqui. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E finalmente Efésios 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios. Então veja que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exortações de como nós devemos andar. E nesse mesmo capítulo 4 de Efésios, nós vamos ter também 7 coisas relacionadas a Deus e ao Senhor e à nossa salvação. 7 aspectos, nós vamos ver depois, mais adiante. Mas voltando então, depois de falar que nos exortar a andarmos de modo digno da vocação com que fomos chamados, ou seja, andarmos de acordo, né? O versículo 2 de Efésios 4 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Alguém poderia perguntar, o que seria essa humildade? Que humildade é essa? Bom, humildade, ela é o contrário da arrogância, não é? Acho que todos aqui conhecem alguém arrogante, alguém que come mortadela e arrota peru, como se costuma dizer, né? E, na realidade, o crente não pode ser assim. O crente tem que andar em humildade. E qual o maior exemplo ele pode ter de humildade? O próprio Senhor. Veja que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Imagina aquele que é Criador e dono do universo. Às vezes você encontra uma pessoa aí que é rica, né? Que tem muitas propriedades, tem muito dinheiro, tem um carrão e tal, e é um poço de orgulho, um poço de arrogância. Você não consegue nem conversar com a pessoa, ele vai ficar se gabando de tudo que ele faz, de tudo que ele é, e trata mal, e pisa em cima dos pequeninos. Mas o Senhor, aquele que é dono de tudo, pensa assim, ele é dono do universo, ele criou o universo. Se a gente chegasse para o senhor e falasse, senhor, o senhor tem alguma galáxia? Ah, tenho muitas galáxias. Sou proprietário de muitas galáxias aí por todo canto, né? E, no entanto, como ele andou aqui? O mais humilde de todos os homens. O mais humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele falava. Porque ali estava o nosso exemplo perfeito de humildade, o próprio Senhor. Então, a humildade, nós temos um exemplo perfeito de humildade. Mansidão, com toda a humildade e mansidão. O que é mansidão? Mansidão é o contrário de violência, né? Uma pessoa mansa, ela não se vinga de outra pessoa. Ela não fica procurando maneiras de rebaixar outras pessoas e de se vingar. Quando o próprio Senhor, quando era agredido, ele dava outra face. Quando era ofendido, ele não revidava. Nós vemos o exemplo perfeito de mansidão no Senhor. Isso é mansidão. Isso que o Senhor, a maneira como ele andou aqui nesse mundo, como manso e humilde. E longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade a própria palavra fala, né? Longanimidade, uma paciência longa, uma capacidade de suportar
muitas coisas por muito tempo. Pensa assim, aquele cachorrão, né, que você tem às vezes um cachorrão em casa, bem grandão, forte, com a boca cheia, uma bocarra cheia de dentes e tal, e tem um cachorrinho, aí você tem aquele enfesadinho, como é que chama aquilo lá? Aqueles pequenininho, magrinho, né? Chato pra burro, que late, só late. E esse pequenininho fica latindo pro grandão. E o grandão fica só olhando para ele, assim, com aquela paciência. Se ele desse uma mordida, cortava no meio o pequenininho. Mas o pequenininho é chato. E ele fica importunando, e o grandão paciente, longânimo, pacientemente suportando toda aquela provocação do cachorrinho. Vai ver, ele está esperando o cachorrinho engordar um pouco mais, né, para ele poder ter mais carne. Mas então a longanimidade é essa paciência que perdura, essa que não perde a paciência, não é pavio curto. Isso é longanimidade. Isso é longanimidade. Tem gente que se gaba, né, de ter pavio curto. Não, comigo é assim, porque mexeu comigo eu já saio batendo. Né? Não é esse é o contrário, justamente o contrário. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é um aguentar uns aos outros. Tem que aguentar esses irmãos, mas que coisa. Não, é suportar, mas em amor. Suportar as fraquezas dos outros, em amor. Então, até aqui, algumas instruções de como devemos andar agora como filhos de Deus e servos de Cristo e testemunha de Deus nesse mundo. No versículo 3, ele vai nos falar da unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo ou pelo elo da paz. Nós sabemos que quando Cristo formou a igreja, ele derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios e fez dos dois um só corpo, que é o corpo de Cristo, formado por judeus e gentios. É um corpo só. Então a unidade ele fez. A unidade do corpo, ela não pode ser desfeita, porque a unidade do corpo foi uma obra de Deus, uma obra do Senhor. Porém, aqui nós não somos chamados a guardar a unidade do corpo, porque tentar guardar a unidade do corpo seria querer fazer, por exemplo, um ecumenismo. Vamos juntar todas as religiões para manter a unidade do corpo de Cristo. Não. A unidade não pode ser desfeita. A unidade, por mais que existam divisões, por mais que existam contendas e diferenças entre os cristãos, o corpo de Cristo continua sendo um. Se alguém não enxerga isso, é problema desse alguém. Mas o corpo continua sendo um. O que somos exortados a guardar é a unidade do Espírito. Do Espírito. O Espírito Santo fez com que todos os crentes fossem um em Cristo. E o corpo também, o corpo de Cristo, é habitado pelo Espírito Santo. E o corpo do crente também é habitado pelo Espírito Santo. Essa unidade básica do corpo de Cristo, nada pode desmanchá-la. Porém, nós podemos ter problemas uns com os outros e temos dificuldades de relacionamento e coisa assim. E é dessa unidade do Espírito que nós somos exortados, então, a guardar, pelo vínculo da paz. A paz é o ligamento, né? O elo da corrente que nos mantém juntos. Então, isso somos exortados agora a guardar, pelo vínculo da paz. No versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
Então aqui são as 7 características, então, desse testemunho cristão na terra. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Para nós entendermos melhor isso aqui, do versículo 3, do versículo 4 ao versículo 6, é imaginando um círculo. Imagine um círculo grande de todos os seres humanos. Esse círculo grande de todos os seres humanos é o que descreve o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui é Pai não no sentido de filiação que nós recebemos quando cremos em Jesus. Lá em João capítulo 1, quando fala a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não, aqui é Pai no sentido de Criador. Todos os seres humanos foram criados pelo mesmo Deus. Ele é o gerador de todos os seres humanos. Então, um só Deus e Pai de todos. Então, isso aqui é o círculo da humanidade. O círculo da humanidade, onde cabem todos os seres humanos, ok? Muito bem, dentro desse círculo, quem estudou teoria dos conjuntos, né, vai se lembrar agora, dentro desse conjunto universal, onde estão todos os seres humanos, no momento 8 bilhões de seres humanos, tem um círculo menor, tem um conjunto menor, que é o do versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse aqui é o conjunto da cristandade. O que é a cristandade? Cristandade são todos aqueles que foram batizados a Cristo. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assim se tornaram cristãos. São identificados como cristãos. Podem não ser convertidos. Talvez sejam incrédulos alguns, muitos são incrédulos, mas eles têm associado a si o nome de Cristo. Por isso que eles são chamados cristãos. E eles estão dentro desse círculo menor, onde existe um só Senhor, porque todos reconhecem, pelo fato de terem sido batizados a Cristo, reconhecem o Senhor Jesus Cristo como sendo a autoridade nesse círculo. Um só Senhor, uma só fé. Que fé? A fé cristã. E um só batismo. Então esse é o segundo conjunto. É o conjunto menor dentro daquele conjunto grandão. Ok? Conjunto grandão, todos os seres humanos. Um conjunto menor, todos os cristãos. Isso que a gente costuma chamar de cristandade. Não necessariamente salvos. Não necessariamente todos salvos. Mas todos professantes, que professam ser cristãos. E no versículo 4, ele fala do um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Esse versículo 4 é o círculo menorzinho. É o conjunto menorzinho, dentro dos outros dois. Dentro do conjunto da humanidade, dentro do conjunto da cristandade, tem um conjuntinho pequeno, que é do um só corpo. Esses são efetivamente os salvos. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Ah, mas que igreja? A igreja católica, batista, metodista? Não. A igreja corpo de Cristo, que compõe todos os salvos, mesmo que eles estejam espalhados por N denominações diferentes. Uma pessoa, quando crê em Jesus, ela é acrescentada ao corpo de Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então é o Senhor quem acrescenta à igreja.
É o Senhor que acrescenta um membro ao seu corpo. Não é um esforço humano. Eu não posso, digamos, sendo incrédulo, falar assim, eu quero ser membro do corpo de Cristo, vou me acrescentar ao corpo de Cristo. Não. E existe grande parte da cristandade, talvez a maior parte da cristandade, acha que fazer parte do corpo de Cristo é filiar-se a uma denominação cristã. Acha que para fazer, não, eu quero ser parte, então eu tenho que me filiar, tenho que aderir a uma denominação cristã. Não existe isso. Quem acrescenta o membro ao corpo é o próprio Senhor. O corpo é dele. Quem vai ousar acrescentar um membro ao corpo? Eu tenho o meu corpo, eu tenho 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, tenho 2 braços, deixa eu ver, 1, 2, 2, tenho 2 pernas, esse é o meu corpo. Agora imagina se chega alguém e fala assim, Mário, peraí que eu vou pôr mais um braço em você. Eu não vou deixar. Não pode. Então hoje mandaram um vídeo para mim que tem um carinha explicando, né? Claro, os caras quando explicam as coisas mais piora, né? É melhor não explicar nada. Ele explicando que se uma pessoa abandona a igreja, né? A igreja está falando da denominação, né? Ela deixa de ser membro do corpo de Cristo, porque ela abandonou a igreja. Olha, ela deixou de ser membro. Aí, como ela deixou de ser membro, é a mesma coisa de cortar um dedo de alguém. O que acontece quando você corta o dedo de alguém? O dedo apodrece, porque não tem mais ligação com o corpo. Olha a conclusão que ele chegou, que se alguém abandona a sua igreja, abandona a sua denominação, ele apodrece, ele morre, ele está perdido para sempre. Veja onde chega a estultícia, né? A loucura humana de achar que nós temos qualquer poder de nos fazermos membros do corpo ou de sermos cortados fora do corpo. Não. Ninguém é cortado do corpo de Cristo. Ninguém. Da mesma forma como eu não vou deixar ninguém cortar meu dedo. Não vou deixar ninguém cortar meu dedo fora, porque o corpo é meu e eu vou brigar, vou segurar. Agora imagina o Senhor. O Senhor não deixa ninguém se perder. Um salvo por Cristo foi feito membro do seu corpo. Impossível ele ser tirado do corpo, ele ser perdido. Às vezes eu recebo, mas são preocupações sinceras de pessoas. A pessoa escreve e fala assim, eu queria congregar também com vocês, porque eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Aí eu respondo, minha filha, você foi feita parte do corpo de Cristo no dia em que você creu em Cristo. Você já é parte do corpo. Mesmo que você não congregue em lugar nenhum, você é parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo. Então precisa apagar essa ideia de que ser membro do corpo de Cristo é ser membro de uma religião ou de uma denominação cristã. Isso não existe na Bíblia. Não existe membro de igreja na Bíblia. Existe membro do corpo de Cristo. Ok? Então, onde estávamos? Em Efésios capítulo 4, né? Então, eu já expliquei dos círculos, dos 3 círculos, né? O grandão, o maior, o conjunto maior de todos os seres humanos, o conjunto dentro desse, daqueles seres humanos que professam a fé cristã, mesmo que não sejam todos salvos ou nascidos de novo. E lá dentro um círculo menorzinho daqueles que são corpo de Cristo. Não porque pertencem a uma denominação religiosa, mas porque foram feitos corpo de Cristo no dia em que creram em Jesus. E receberam também o Espírito Santo no dia em que foram selados com o Espírito Santo. Porque não existe batismo com o Espírito Santo, além daquele que aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Porque o batismo com o Espírito Santo foi para formar a igreja. E se cada vez que uma pessoa se convertesse, ela fosse batizada com o Espírito Santo, então cada vez seria formada a igreja outra vez, o que é uma loucura, não tem nada disso. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa a partir do momento em que cremos em Jesus. Isso está em Efésios capítulo 1, nós já passamos por lá antes.
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.